Tá aqui a minha carteira de trabalho. Eu fiz um vídeo falando de 5 propostas que eu já recebi como influenciador e recusei. E a pessoa comentou assim: sexto, trabalhos em geral, que deu pra entender que eu recuso qualquer trabalho ou que eu não gosto de trabalhar. Eu tô com 34 anos, vou fazer 35 esse ano, nasci em 1990 e o meu primeiro trabalho de carteira assinada foi em 2006. O salário mínimo era R$ 350. Eu fui contratado com um salário de R$ 350 como office boy no Centro Salesiano do Menor. Tudo isso em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Fiquei 2 anos nessa empresa e eu prestei serviço na Case New Holland, antiga Fiat Alice. Depois prestei serviço na Texid e prestei serviço também no Sebrae. Tudo como office boy. Isso foi dos 16 aos 18 anos. Em 2019, eu entrei na Aviação Sidom como cobrador de ônibus. O salário mínimo era 465 e eu fui contratado com um salário de R$ 590. Fiquei 3 meses nessa empresa porque era um trabalho que eu não gostei muito de fazer e eu trabalhei numa linha na região do Barreiro chamada Vila Pinho. Não sei como é que é hoje, mas na época as pessoas não pagavam passagem e o pessoal da empresa me pediu pra cobrar passagem do pessoal que entrava no ônibus. Era um bairro assim bem perigoso na época e eu falei com eles que não iria cobrar e enfim, né, mano. Ainda em 2009 eu entrei no meu terceiro trabalho de carteira assinada, que foi numa empresa chamada NetService, onde eu fui contratado como auxiliar técnico. Isso em 2009, o salário mínimo era 510 e eu fui contratado com um salário de 534. Com 4 meses eu fui promovido para técnico de cabeamento e nessa empresa aqui eu prestei serviço na cidade administrativa que fica no caminho pro aeroporto de Belo Horizonte, que é a cidade administrativa ali de Belo Horizonte. A quarta empresa que eu trabalhei de carteira assinada foi uma empresa chamada Mandrilhamentos Oliveira. Eu tinha feito o curso de soldador e entrei nela como soldador. O salário mínimo era 545 e eu fui contratado com um salário de R$ 1.000 mais 20% de insalubridade. O meu quinto trabalho de carteira assinada foi numa empresa chamada Conexão Moto Express e eu fui contratado como motoboy. E aí eu prestei serviço numa empresa chamada Dedé Autopeças, que fica na região do Barreiro, ali em Belo Horizonte, e entregava peças nas oficinas, mecânica e tal, e ganhava também 15 centavos por cada entrega que eu fazia. O salário mínimo era 622 e eu fui contratado com um salário de R$ 630, mais essa comissãozinha que eu falei. E aí o meu sexto trabalho de carteira assinada foi na Ambev, fui contratado como auxiliar de marketing, o meu salário era 1.031 e na época o salário mínimo era 678, um salarinho até legal aí. Eu fiquei por 11 meses trabalhando como auxiliar de marketing, fui promovido para vendedor, aí eu chegava a tirar às vezes R$ 3.000 por mês como vendedor na Ambev. Fiquei 3 anos na Ambev. E aí o meu sétimo e último trabalho de carteira assinada foi na empresa Forno de Minas. Eu era vendedor de pão de queijo e outros produtos que a Forno de Minas faz também. O salário mínimo era 880 e eu fui contratado com um salário de 1.750, mais com as comissões de vendas, tinha mês que eu tirava até R$ 4.000 por mês. A Forno de Minas eu fiquei apenas 6 meses porque eu consegui uma vaga na Universidade Federal, então eu pedi conta e fui realizar o meu sonho, que era graduar. Mandei mensagem pro chefe falando que eu ia pedir demissão, que eu ia estudar, ele me apoiou na minha decisão, falou que estudar era sempre muito bom e me deu as boas-vindas ao mundo da engenharia, porque ele também era engenheiro e hoje eu sou formado em engenharia ambiental. E foi na época da faculdade que eu abri o meu CNPJ, comecei a trabalhar como criador de conteúdo e tô até hoje. Eu demorei 3 anos para me estabilizar na criação de conteúdo e na época da faculdade eu estudava de dia, de 7h30 da manhã até 5h30 da tarde e de noite eu trabalhava entregando comida de moto num restaurante da cidade. Fora que antes de trabalhar de carteira assinada com 14, 15 anos eu capinava lote pros vizinhos a troco de R$ 10, segurei faixa no semáforo para divulgar curso de informática, ganhando bem pouquinho também. E no intervalo entre um trabalho e outro, quando eu demorava para arrumar um emprego, eu sempre trabalhava de ajudante de pedreiro em alguma obra, em algum lugar, para não ficar parado e também não ficar sem dinheiro. Gratidão aí a todo mundo que me acompanha e para quem comenta essas coisas aí, desejo muita paz.